aqui estou para fazer essa apresentação do PM e estarei falando com os senhores desde as 10h50, desde agora até mais ou menos 10 para as 11. Até 11h50, quero dizer. E aí vou apresentar inicialmente um breve histórico da minha vida profissional. Eu participei do processo de implantação do SAP na Petrobras a partir de 2000. Trabalhei na Petrobras entre 1977 até 2014, quando me aposentei, e em 2000 a Petrobras decidiu adquirir o SAP. Aí, no módulo PM, fui eu e mais uma pessoa que ficamos à frente do processo. Tivemos que fazer todas as parametrizações iniciais, todo aquele processo, e a Petrobras é uma empresa que tinha na época mais de 70 mil pessoas trabalhando entre próprios e contratados, e no módulo PM rondava em torno dos 12 a 14 mil pessoas, para terem uma ideia. Tivemos um trabalho gigantesco de parametrização em mais de 70 centros e depois implantação em todos os locais. Após ter implantado, então trabalhei como parametrizador do módulo PM, tive que trabalhar como responsável pelo treinamento de multiplicadores, então desde 2003 eu ministro cursos de PM, viajei muito por esse Brasil afora para implantar, encontramos as mais variadas situações, a Petrobras testou o SAP PM no limite, inclusive cobrou da SAP várias melhorias que depois apareceram. Eles trabalharam muito bem com a gente e existem coisas lá do SAP PM hoje que originalmente a SAP desenvolveu para a Petrobras. Depois eu fui key user, fui responsável por helpdesk, coordenei equipes de implantação em subsidiárias da Petrobras, auxiliei a implantar os pacotes de melhoria, EHP4, EHP5, EHP6 e EHP7. O último pacote de melhoria que eu trabalhei na implantação na Petrobras foi o EHP7. Me aposentei em final de 2014 e a partir de 2015, uma pessoa que os senhores conhecem, chamado William, entrou em contato comigo e comecei a ministrar cursos de Academia PM. E aí venho ministrando cursos e agora vou fazer um primeiro curso através da K-Solution e estaremos trabalhando juntos aí daqui para frente. Bom, vamos entender o pacote SAP, o ERP, Enterprise Resource Program, Programa Empresarial de Recursos, chamado SAP. Em 1973, a SAP criou um programa que ela chamava de R1. Por que R1? Porque ele rodava em um único computador. Era um computador IBM. Lá por 79, com o advento de microcomputadores, eles criaram o R2. O programa rodava no microcomputador e acessava a base de dados no IBM. Em 92 se transformou em R3, porque ele trabalha em 3 níveis. Eu tenho um computador SAP, algum outro computador e o microcomputador onde a pessoa trabalha. É aí que surgiu o famoso SAP GUI, que muita gente ouve falar. Em 2004, se transformou em um software empresarial, ERP, né? Em 2011, a SAP começou a evoluir para o conceito de Big Data e conectividade, 2011. Para ter uma ideia, a SAP se especializou em armazenar quantidades gigantescas de dados. Na Petrobras, em 2011,
tínhamos 14 milhões de ordens de manutenção cadastradas, uma parte em archiving. Em 2012, a SAP evoluiu para o BW no HANA. Depois ele virou BI, é um software que a gente vê em tela, internet, relatórios dos diversos sistemas, porque devem concordar que um banco de dados com 14 milhões de ordens, se não tiver algum tipo de pacote de otimização, a consulta seria extremamente lenta. Em 2013, surgiu a suíte On HANA, do SAP ERP. E, em 2015, o Digital Core S4 HANA, que é uma outra forma de armazenar dados. Em 1995, o SAP chegou no Brasil e a Petrobras começou a fazer gestões com a SAP para adquirir em 1998. Ficou 2 anos estudando, fazendo testes, e em 2000 fechou o contrato. E adquiriu o SAP. Foi uma grande aquisição. A carreira de um consultor SAP. Mercado de trabalho nunca passou por tantas e tão rápidas transformações como o de 1990 para cá. Os últimos 30 anos foram sinistros. E 2020 veio com um novo desafio. Home office. O problema que temos aí, né? Então, a carreira de consultor SAP está bastante valorizada, tem boas perspectivas, ótimas perspectivas para os próximos anos. E o que significa ser um consultor SAP? Ser capaz de fornecer apoio e suporte a clientes, facilitando o trabalho e a forma de decisões. Isso não só no SAP, em vários outros softwares também, que a K-Solution mostrou um slide lá dos vários parceiros. Habilidades de um consultor SAP. Tem que saber ouvir e saber falar. Minha experiência de vida mostra que tem mais gente que sabe falar do que sabe ouvir. E temos que desenvolver as duas coisas. Na época que eu trabalhava na implantação do SAP na Petrobras, imaginem o que é ter tanta gente para a gente ter que apresentar decisões, chegar a consensos. Ao longo da apresentação vou falar umas breves histórias e algumas vivências que tive. Deve ter uma visão sistemática e abrangente do processo. Se é consultor de SAP PM, tem que conhecer o PM do início ao fim. Não precisa conhecer tudo, mas tem que saber onde pesquisar. Porque o conhecimento vai se expandindo indefinidamente, ele pode não ter a resposta na hora, mas tem que saber que sentando lá no micro ele vai localizar a resposta. Tem que ter noção dos seus próprios limites, procurar quem possa apoiar, procurar quem possa dar apoio ou contribuir para a solução, trabalhar em parceria. É uma parceria entre o consultor SAP e os demais agentes envolvidos. Ter criatividade. Um consultor SAP, o mais comum, implantar o sistema SAP em alguma empresa. Suporte e melhorias. Eu falei brevemente, quando estava falando no meu currículo, que eu trabalhava na implantação de melhorias. É HP4, é HP5, é HP6, é HP7. Nesse processo, conversava com a SAP, lia a literatura em inglês, a maior parte da literatura em inglês. Então, é desejável um conhecimento razoável de inglês, e a remuneração é boa, é atraente, trabalha com tecnologia de ponta e tem chance de carreira internacional. Como sabem, em 2014 e 2015, a Petrobras viveu uma crise muito séria e tínhamos muitos consultores SAP contratados que nos ajudavam lá, inclusive pelo gigantismo da empresa. Claro que, infelizmente, a grande maioria perdeu o emprego e os que sabiam inglês
a maioria deles conseguiu trabalhar, inclusive, em outros países. Tenho amigos que estão trabalhando em Portugal, na Alemanha, na França, no Canadá, então, tem muitos dos que trabalharam comigo, vários foram para lá, estão felizes da vida, e alguns estão voltando porque voltou a ter oportunidades boas por aqui. Então, um pouco de inglês e ser consultor SAP, o mundo se abre para os senhores. E vamos ter uma academia PM que começa agora dia 17, e depois, em função da demanda, teremos outras. O que iremos ver neste curso? Processos de negócio para manutenção. Ou seja, vamos ter uma visão geral de todo o PM como consultor. Depois iremos trabalhar, inclusive, a parte de customizing, Enterprise Asset Management, gerenciamento de ativos empresariais. Iremos trabalhar manutenção preventiva, manutenção orientada a projetos, relatórios e um processo de implantação e de desenvolvimento de um blueprint do SAP PM. Ela será em 75 horas, 15 noites úteis, ou seja, 3 semanas de segunda a sexta-feira por 5 horas. A parte 1 vai abranger todos os processos da manutenção, uma visão geral como usuário, por 5 noites. A parte 2, por 3 noites, iremos estudar tudo sobre objetos técnicos. A parte 3, iremos ver manutenção preventiva e contratos por 3 noites. A parte 4, 4 noites. Iremos ver todo o processo de customização de notas e ordens. E mais alguns detalhes de ordens, incluindo a ordem de restauração e as formas de trabalhar com ordem de restauração. E encerrando a parte 4, relatórios, um pouco de BW, um pouco do futuro do SAP e um passo a passo de uma implantação PM, pontos de atenção para implantar o PM em uma empresa, etapas que é necessário cumprir para podermos implantar o PM. Vamos falar agora, inicialmente, na parte 1. 5 noites. Vamos definir os elementos organizacionais relevantes utilizados no PM. Vamos mostrar alguns slides que falam disso. O que significa o que está escrito nesse slide estará expandido por alguns slides a seguir. Prover alguns conhecimentos que viabilizem a participação no desenvolvimento do blueprint de um SAP Enterprise Management e desenvolver os processos de negócio relevantes no gerenciamento de ativos empresariais. Eu já usei algumas vezes a palavra blueprint. Vou definir aqui o que é blueprint. Quando os senhores forem chamados para trabalhar, por exemplo, para implantar o SAP numa empresa, digamos, uma indústria de celulose e papel, no início é desenvolvido um blueprint. O blueprint nada mais é do que um documento onde todos os processos, todas as etapas de implantação do PM estão detalhadas e os elementos básicos que serão cadastrados no SAP para uso de todos os usuários estarão escritos lá. Então, o processo de implantação envolve inicialmente o desenvolvimento de um documento, como se fosse um contrato de implantação. Poderíamos chamar de contrato de implantação, onde está escrito tudo o que será feito. E o trabalho de implantação será desenvolvido conforme este documento. Ele é chamado de blueprint. Inclusive, no último dia do curso, iremos mostrar um exemplo de blueprint. Será mostrado um exemplo de blueprint no último dia do curso. Continuando.
Os itens que fazem parte desses processos de negócio são conceitos básicos, navegação no SAP, sempre é bom uma revisão, acredito que muitos já devem ter navegado no SAP, mas sempre tem um aluno que está vendo o SAP pela primeira vez. Então é mostrado isso. Organização da manutenção, o que significa centro, área, grupo de planejamento, centro de trabalho, os objetos técnicos de PM, que vamos falar nos slides seguintes, local de instalação, equipamento, lista técnica, número de série, outros objetos técnicos, processo de manutenção, notas, ordens de planejar serviços, a manutenção preventiva, que abrange listas de tarefas, planos, programação de preventiva, manutenção orientada a projeto, interface entre PM e PS, e o programa Maintenance Event Builder. Processos suplementares de PM, relatórios gerais estatísticos, custos e noções de BW. E uma visão rápida de customizing no SAP ERP. As 5 primeiras noites são isso. Vamos ver algumas telas do que é isso. Nosso universo de trabalho no SAP existe um menu. Quando entramos no SAP, existe um menu com várias opções e uma das opções que está lá é logística. Em logística temos administração de materiais, vendas, distribuição, produção, manutenção. Nosso universo vai mostrar a administração de objetos técnicos, gerenciamento da manutenção, manutenção regular e sistema de informações. O universo que estaremos trabalhando na primeira semana é este. Porque, como sabem, o SAP tem muitos módulos. Então, no menu inicial do SAP, existe link para todos estes módulos. O PM depende dos seguintes módulos: gestão de ativos, controladoria, financeiro, HR, Human Resources Management, planejamento de investimentos, gestão de projetos, gestão de material. Então, PM é super dependente de MM. Aliás, uma dica aqui. Só dá para começar a customizar PM depois que MM fez a maior parte dos customizings deles. Porque quando vou customizar PM, irei usar elementos de MM. Então, tenho que ter CO, FI e MM parametrizados para começar PM. Eu lembro bem quando começamos na Petrobras, o pessoal estava começando, levou uns 5, 6 meses para terminarem a parte que viabilizava a PM começar. Enquanto isso, fizemos curso de academia como alunos, a gente se especializou bem, estudou bem o que queria, planejou o que iria parametrizar, mas foi pessoal um pouco inexperiente, demorou uns 5, 6 meses para viabilizar isso. Hoje é muito mais rápido, porque temos consultores muito mais experientes, então, normalmente, 15 dias, um mês e meio, dependendo do tamanho da empresa, viabiliza que PM comece a parametrizar. E produção, muito para empresas que têm linhas de produção, e gestão de ativos. Então, PM tem interface com esses módulos todos. Do ponto de vista de manutenção, alguns níveis organizacionais que são muito importantes. Temos um mandante, em inglês chamado client, uma empresa, né? E um centro. O centro é o que chama em inglês de plant, que traduzindo literalmente significaria planta. Cada centro é um CNPJ. Uma empresa que tenha vários CNPJs, se for parametrizar, terá que parametrizar um centro para cada CNPJ que a empresa usa. Este centro, em PM, se ele tiver objetos que irão sofrer manutenção, ele será definido como centro de localização. Se tiver pessoas que vão planejar serviços,
ele será centro de planejamento. Como centro de localização, tem parametrização de localizações e cadastro de centros de trabalho. Centros de trabalho são especialidades que trabalham na manutenção. Mecânico, soldador, eletricista, são 3 centros de trabalho diferentes. O centro de planejamento tem grupos de planejamento, que podem ser um grupo de planejamento de mecânica, um de elétrica, um de instrumentação. Finalizado isso e preenchido algumas outras parametrizações, vem o grande trabalho de cadastrar locais de instalação. O SAP tem 2 conceitos fundamentais em PM: local de instalação e equipamento. A melhor definição que eu posso dar para local de instalação é o seguinte: imaginem uma garagem. Uma garagem tem número de vagas, as vagas são numeradas e nessas vagas estacionam veículos. O local de instalação seriam as vagas desenhadas e o veículo é o equipamento. Então, partindo desta filosofia, vou definir na empresa o que vai ser locais de instalação. Os locais de instalação têm de atender estes requisitos. São locais onde você vai fazer serviços de manutenção, locais que você quer registrar tarefas feitas, coisas que você deseja obter separadamente, coleta de dados para períodos prolongados e que queira acompanhar custos e que seja endereço de equipamento. O SAP ele estrutura os locais de instalação em árvore. E para visualizar os locais de instalação em árvore, representação estrutural, mais chamada, tem a transação IH01. Ele exibe os locais com uma coloração, os equipamentos montados num dado local com outra coloração, os conjuntos PM. O que é um conjunto PM? Conjunto PM é um material virtual embaixo do qual você associa, através de lista técnica, materiais reais que são as peças deste equipamento. Ou seja, esta bomba P2000N002 tem um material virtual P1000 e as peças são carcaça, cobertura de pressão, tampa de pressão, isso aqui, borracha de vedação, pé de suporte, anéis, peças eletrônicas, são conjuntos PM também. Aqui embaixo tem alguns materiais que são os eletrônicos desta bomba. E assim por diante. Um local de instalação, ele tem algumas abas. Quando eu abro um local de instalação, e para eu abrir um local de instalação, é só eu dar um duplo clique lá no SAP, em cima do local aqui. Ele vai direto para a tela de cadastro dele. E eu posso, inclusive, modificar se eu tiver perfil para isto. Aí ele tem, pelo menos, as guias ou abas. Geral, local, organização, estrutura. Um local, você vai definir se ele usa equipamento, ele pode pertencer a uma classe, pode associar documentos e desenhos técnicos. Eu posso ter texto em vários idiomas. Lá da tela do local eu vou para uma opção chamada de idiomas. Eu posso ter uma empresa, por exemplo, uma multinacional, onde tem gente que fala inglês e gente que fala português. Eu posso cadastrar o meu local, os meus equipamentos em inglês e português. Já ministrei curso fechado em empresa que tinha assim. Todos os locais, os equipamentos, os materiais, eles tinham uma descrição para português e uma descrição para inglês. Parceiros, pontos de medição em contadores e assim por diante. Falando de equipamento. Equipamentos são objetos que desempenham uma dada função, como, por exemplo, uma bomba, um compressor, uma turbina, uma caldeira, um forno. Mas, de preferência, um equipamento é algo
que pode ser deslocado. Local é endereço, é algo fixo que não se desloca, e equipamento é algo que um dia eu posso desmontar aquele daquele local e colocar um novo no lugar. Um computador, os notebooks que estamos aqui nessa conferência, são equipamentos do ponto de vista do PM, porque eles sofrem manutenção e preventivas. Se eu quero documentar medidas de manutenção, acompanhar custos, analisar dados técnicos e histórico, eu cadastro como equipamento. Eu já soube de histórias que cadastraram até lâmpadas como equipamento, ou instrumentos que, quando tem problema, você coloca um novo no lugar, você não faz manutenção nele, simplesmente substitui porque o preço é baixo. Estes não justifica cadastrar como equipamento, porque quando ele tem problema, você substitui. Você cadastra apenas o local onde esses objetos são utilizados, não os cadastra como equipamento. Para que um local de instalação aceite um equipamento, tem uns pré-requisitos. Tem uma guia chamada Estruturação no Local, e em dados de montagem tem que ter montagem de equipamento permitida. Se eu quiser montar só um equipamento, eu aciono a montagem individual também. E lá em equipamento, na categoria de equipamento, tem que, na parametrização, habilitar no customizing e se definir a montagem em local de instalação. É um quadradinho lá que você coloca um clique. Só uma marquinha lá num quadradinho, e aquela categoria de equipamento aceita ser montada em local de instalação. Sim, porque eu posso ter equipamentos que eu não quero montar em nenhum local de instalação na minha empresa. Por exemplo, guindaste ou veículos. Eu vi empresas que montam eles em local de instalação e outras que não querem que seja montado em local de instalação. É uma opção da empresa e o consultor tem que estar preparado para aceitar as duas possibilidades. Listas técnicas. Por que eu crio lista técnica de manutenção? A lista técnica costuma ter um objeto, um material virtual chamado conjunto PM, é um material que não existe fisicamente em estoque, ele é apenas um código, que recebe uma série de materiais reais cadastrados nele, são montados nele, e esse material virtual, ele representa, por exemplo, as bombas centrífugas do fabricante X, modelo Y. Bomba centrífuga do fabricante X, modelo Y, será um conjunto PM. Aí, eu crio uma lista técnica para ele, vou lá em todas as bombas centrífugas daquele fabricante X e daquele modelo Y, e coloco lá num campo específico este conjunto PM. Todas elas passam a ter a lista técnica. E para o que a lista técnica é importante? Porque quando um cliente pede uma manutenção numa bomba centrífuga do fabricante X, do modelo Y, o solicitante cria uma nota, o planejador transforma essa nota em ordem, ele gera uma ordem a partir da nota, e ele vai ter que dizer quais os materiais que provavelmente terão que ser substituídos. Opa, desculpem. Os materiais que terão que ser substituídos. Ele clica num botãozinho lá na tela da ordem e vai aparecer a listinha dos materiais. Ele só marca os materiais que ele quer e os materiais ficam planejados na ordem. A lista técnica é exibida para ele escolher os materiais. Se não houvesse lista técnica, ele teria que entrar na tela de material, pesquisar o material pela descrição ou por algum código, iria demorar muito mais tempo para planejar sua ordem. Assim, ele planeja a ordem muito rápido. E, falando em notas e ordens, vamos ver o processo de manutenção em uma empresa. O processo de manutenção em uma empresa começa com uma solicitação de manutenção feita por algum cliente, pode ser um operador,
pode ser um outro cliente qualquer, em que ele vai criar uma nota no SAP. A solicitação de fazer manutenção no SAP é chamado nota. Em inglês, notification. Essa nota, ele vai ter que dizer qual o objeto técnico, que pode ser um local ou equipamento, qual a descrição que ele vai dar para a nota, e pelo menos algumas datas. A data que ele descobriu o problema, ele só informa isso. O planejador irá consultar esta nota numa transação específica. Quem já conhece alguma coisa de PM IW28, transação IW28, lá ele vai abrir a nota e gerar uma ordem a partir da nota. Ele vai ter que dizer quantos homens-horas ele estima para fazer o serviço, se vai ser recurso interno ou externo, vai planejar materiais, ferramentas que possa precisar e pode colocar até contratos. Ele pode relacionar qual o contrato que ele vai usar. Aí, a ordem é liberada e vai entrar em processo de programação. A programação pode ser manual, com negociação de datas, ou pode ser programada. Tem um processo chamado nivelamento de capacidade. O William já ouviu muito isso, né? Então, ela pode ser manual ou mecanizada. Para isso, a ordem tem que estar liberada, impressa. A impressão pode ser feita numa impressora, ou pode ser feita no formato PDF e enviado para o WhatsApp de alguém. Ou enviado para o mobile, o SAP em dispositivos móveis. Faz ajuste de capacidade, eu tenho 20 pessoas, mas se eu for fazer todos os serviços amanhã, eu vou precisar de 40. Já deu para entender que eu vou ter que empurrar alguns serviços para frente. E se empurrar é feito ou via negociação, ou via uma funcionalidade do PM chamada nivelamento de capacidade. Aí chega a hora de execução. Na execução, o executante retira o material do estoque ou o responsável pelo estoque consulta a lista dos materiais planejados e entrega para o executante no campo. E tem materiais que são de compra imediata. E, por fim, vai para a conclusão. Confirmação de tempo, em que eu registro quantas horas trabalhei. A conclusão técnica é o preenchimento de catálogos em notas. Aí tem a liquidação, que normalmente é feita no fechamento contábil. E a confirmação técnica na nota. Tudo isso vai para um histórico que é visto nos relatórios. No processo de quebra, alguém criou uma nota, o planejador cria e libera a ordem, que pode gerar um relatório de avaria, uma ordem de manutenção. O técnico vai preencher alguns dados e negociar datas, o supervisor vai fazer, e quando ele termina o trabalho, ele encerra a ordem, ou ele registra a confirmação final de todas as operações, e o técnico encerra. Aí muda um pouco de empresa para empresa isso. Uma nota. Quando eu crio uma nota, o sistema permite gerar ordem. Eu posso criar diretamente a ordem e o sistema, a partir da ordem, gera a nota. E eu posso trabalhar com uso combinado de ordem e nota no processo de manutenção. Eu posso querer em alguma empresa trabalhar só com a ordem? Até pode, mas você vai ter seu histórico de manutenção prejudicado se tiver algum histórico para registrar. Porque os históricos de manutenção, sintoma que foi detectado, o defeito que apareceu, em que partes do equipamento que o defeito aconteceu, a causa disso, as ações que foram tomadas, são documentadas na nota. E o SAP, para facilitar o usuário, ele tem uma figura chamada variantes de relatórios. Os senhores vão entrar no SAP e vão aprender as transações de listar ordem, listar notas, listar equipamentos, listar locais, listar tudo que está lá. E vai aparecer 3 ou 4 colunas. Que relatório chato de ver. No início.
Porque aqui eu tenho este símbolo aqui. Estão vendo esse símbolo em vermelho, com o símbolo de uma escadinha? Ele habilita uma janela onde você modifica o layout. Estas são as colunas que aparecem, estas são as colunas que eu posso arrastar para cá para aparecer. E eu salvo uma variante de relatório minha e posso configurar para que sempre que eu entre eu tenha esta variante. Ah, mas eu não sei muito bem fazer variante, quem sabe fazer é o key user lá de PM, lá na SAP. Ele cria uma variante que ele deixa habilitada para todo mundo usar. Ele só avisa, a variante que eu criei é esta aqui. E aí todo mundo usa essa e pode parametrizar que o seu SAP entre com essa variante. Você pode criar N variantes e acessar o que você quiser, o momento que quiser. Perfeito? E aqui, olhem bem, tem outras, aqui as colunas que eu quero que apareça, como eu quero classificar, que filtro eu desejo, como eu quero que a tela seja apresentada e representação. Então, é muito poderoso. Isso é trabalhado lá no curso. Aqui estão as opções de criar ordem. Eu posso criar uma ordem diretamente. Transação IW31. Se eu quiser registrar histórico, lá na ordem tem um botãozinho que gera a ordem. Eu posso ter criado uma nota, é o mais usual. O cliente criou uma nota e o planejador gera uma ordem. Eu posso ter 3 notas para o mesmo equipamento e lá na própria transação IW28, eu posso mandar gerar uma ordem só, se eu quiser. Isso é visto lá no curso. Eu posso ter uma ordem que foi criada, era uma ordem emergencial, porque sabem como é que é? Uma emergência, primeiro a gente faz o serviço, depois documenta no SAP. Aí, vou documentar, crio a ordem, aí vai ver que problema que foi, não sei o que lá, da ordem eu posso gerar a nota. E a preventiva, a partir dos itens de preventiva, eu posso gerar a ordem de manutenção. Então, eu tenho um plano que pode ter 1 ou mais itens, e aí gera uma ordem para cada item. Isso é feito automaticamente pelo sistema, após o plano ter sido inicializado. Quando estou trabalhando em ordem, uma das coisas que eu gosto de explorar, que a maioria dos cursos que eu tenho visto por aí, eles não mostram, é a possibilidade de eu estabelecer dependências entre as operações de forma gráfica. Uma ordem, ela pode ter uma ou mais operações. Eu vi na Petrobras ordens de manutenção de tanques que tinham entre 50 e 80 operações. Estas operações tinham uma sequência para ser feita. Ou seja, determinados serviços só poderiam ser feitos após terminar o serviço anterior. Qual era a melhor forma de eu estabelecer uma hierarquia da sequência de execução dos serviços, senão numa tela gráfica? Fica a sugestão, hoje em dia telas de grande resolução não são tão caras assim. Planejadores que tenham que planejar ordens grandes, é bom ter telas grandes. Eu visitei empresas que o pessoal trabalhava com 2 televisores como telas, combinados. E eles habilitavam isso aqui para fazer a dependência. É, isso aí mesmo. Aí, então, eles habilitavam para poder trabalhar e fazer todos os desenhos. Aí eu não errarei na sequência de execução dos serviços se eu trabalhar com tela gráfica. Eu conheci planejadores que eles trabalhavam em registro de dependência na tela standard original, sem usar a tela gráfica. De vez em quando aparecia, esquecia uma boca de visita aberta, alguma coisa assim, porque não tinha feito a dependência correta. Na hora de fazer o serviço, aparecia o supervisor reclamando. Outra coisa muito importante é analisar os custos numa ordem de manutenção. Em empresas da iniciativa privada, e hoje em dia em estatais também,
custo é uma figura muito importante. O SAP apresenta lá na ordem, ó, tem várias guias. Dados de cabeçalho, operação, componentes, custo, parceiro, tem um monte de guias aqui para poder ver os dados. Eu vejo os custos de uma forma resumida aqui e tenho 2 botões de relatório aqui. Relatório planejado e real e relatório de orçamento e compromisso, né? Então, eu posso ver meus relatórios. Tenho 3 visualizações, uma aqui embaixo, mais esta e outra aqui. Aqui nessa segunda guia de custos, eu posso colocar os custos estimados. Existem empresas que cobram, antes da ordem ser liberada, que o planejador coloque uma estimativa inicial dos custos. Essas empresas costumam monitorar para ver se o custo estimado está muito diferente do custo planejado. Ah, no início vai errar? Com certeza. Em muitas ocasiões vai errar também. Manutenção tem muita incerteza. Mas na medida que o planejador tenha que colocar o custo estimado, com o tempo, ele aprende a estimar os custos com razoável precisão. Aí eu planejei materiais na ordem. Planejei materiais na ordem. Transação IW38, eu seleciono as ordens que eu quero ver e eu vejo como está a disponibilidade dos materiais. Planejar pessoas na ordem. Sim, o SAP tem recursos em que eu posso dizer quem vai fazer o quê na ordem. Lá nas operações tem guias para eu registrar as pessoas. Só que antes eu tenho que ter informado as matrículas destas pessoas no centro de trabalho. Isso é mostrado também no curso. Análise de capacidade. Será que meus recursos estão estourando ou não? Tem uma transação chamada CM01, em que a primeira vez que eu entro, escolho perfis, perfil de opções, e peço para escolher lá um perfil diário. Escolhido o perfil diário, eu informo quais os centros de trabalho. Aqui eu estou pedindo todos os centros de trabalho que começam com T-ME asterisco. E eu vejo que no primeiro dia aqui, no dia 12 de outubro de 2017, eu tinha 32 HH disponíveis para trabalhar nesse centro de trabalho e precisar de 99. Está na cara que eu teria que agendar algumas ordens para alguns dias depois. Não é verdade? Porque neste dia eu não conseguiria cumprir. Então, essa transação é para eu avaliar meu planejamento e agendar ordens. E quando eu vou terminar o serviço, eu posso, na nota, informar estes dados todos. Os defeitos, as causas dos danos, as atividades que eu fiz. O que fiz? Limpei, substituí, apenas calibrei, medidas que alguém tenha que tomar, que dano que aconteceu e até como ficou a disponibilidade do sistema, como estava antes da falha, como ficou durante a falha, como ficou depois da falha. E quando eu vou concluir ordens, as operações têm uma figura chamada confirmação final. Confirmação final é apenas eu dizer que a operação está concluída. Quando todas as operações estiverem concluídas, a ordem ganha um status e alguém atribui encerramento técnico para a ordem. No fechamento contábil, mas se quiser pode fazer manualmente também, é feita a liquidação das ordens, que é a transferência dos custos da ordem para o centro de custo pagador do serviço. E, após um prazo que varia nas empresas entre 90 e 120 dias, alguém faz o encerramento comercial das ordens. Por que o encerramento comercial é importante? Para impedir que qualquer um lance qualquer custo adicional na ordem. Ou seja, esta ordem ninguém mais lança custo nela. Porque entre o encerramento técnico e o encerramento comercial,
são pagos os contratos que foram feitos. Mas, passado esse prazo aqui, não paga mais nada. Ah, mas tinha uma coisa para pagar. Não tem problema. Retira o encerramento comercial, reabre, mas aí fica registrado no SAP. Joaquim tirou o encerramento comercial e Pedro lançou uma despesa de um churrasco lá. E depois Joaquim atribuiu novamente o encerramento comercial. Depois se explica para o diretor financeiro, né? Continuando. Preventiva. Pode ser baseada em tempo, em desempenho ou em condições. Baseada em tempo. Daqui 3 semanas, daqui 1 mês, daqui 6 meses. Baseada em desempenho. A cada 4.000 horas de operação. A cada, por exemplo, a cada 5.000 quilômetros rodados. Ah, mas eu tenho uma preventiva que é a cada 4.000 horas e uma outra a cada 8.000 horas. Aí entra uma figura chamada estratégia, que a gente vai falar brevemente também. Baseada em condição. Se a temperatura passar de 80 graus, é para criar uma nota. Sim, o SAP permite habilitar isto. Para eu trabalhar com preventiva, tem uma figura chamada lista de tarefa. Lista de tarefa, a melhor definição que eu posso dar é um rascunho de ordem. Sim, eu preencho a ordem que a preventiva gerar, será criada com base nesta lista de tarefas. Então, no cabeçalho, lá tem centro, grupo de planejamento, pode ter estratégia, se eu faço uma preventiva de um tipo a cada 3 meses, uma preventiva de outro tipo a cada 6 meses. E ela tem operações que terão centros de trabalho, componentes, que são materiais planejados, posso ter uma lista de tarefa com materiais planejados e até contratos planejados. E meios auxiliares de produção. O plano, ele tem itens, que podem ser 1 ou mais. O cabeçalho do plano, obviamente, vai ter um intervalo. Por exemplo, a cada 3 meses vou fazer uma preventiva. No item de manutenção, eu defino qual é o objeto, equipamento ou local que eu vou fazer preventiva, alguns dados de responsabilidade e a lista de tarefa que o sistema vai usar para gerar a ordem. Sim, para poder gerar as operações, eu tenho que ter um rascunho de onde ele copia as coisas. Estratégia de manutenção é quando eu tenho mais de um tipo de preventiva feita num mesmo objeto a intervalos diferentes. Então, eu terei pacotes. Um pacote é para 3 meses, um outro para 6 meses. Tem número do pacote, descrição, duração do ciclo, unidade de medida. Offset é, se é uma estratégia, ela tem um conjunto de pacotes, eu tenho algo trimestral, algo semestral e algo anual. Quando vou colocar no SAP, em que momento disso estou? Estou no 5º mês de um pacote anual. Então, offset é isso. Buffer preliminar e folga é uma folguinha para ordem sair um pouco antes e terminar um pouco depois, sem comprometer o prazo do plano. Esse buffer é para isto. E a estratégia é algo assim. Tem os pacotes. E aqui ele mostra isso aqui que tem um pacote mensal, um trimestral e um anual. Quando é disparado, aqui estão as hierarquias, tem pacote de mesma hierarquia, quer dizer que saem juntos, e pacote de hierarquia diferente que sai sozinho. E aí o SAP tem um botãozinho lá, sequência de pacote, que mostra como a sua estratégia se comporta. Então ele tem um auxiliar para eu ver a estratégia. Uma lista de tarefa que tem operações com estratégia, aqueles códigos que estavam lá na estratégia estão aqui, e aqui eu leio. Essas 2 primeiras operações têm que sair no pacote de 1 mês, tem que sair no pacote de 1 ano. Estas 2 outras operações saem no pacote de 3 meses. E assim por diante. Quando eu programo os planos, aí, a programação de planos, como funciona? Tem uma transação chamada IP10, que eu disparo o plano a primeira vez.
Depois tem uma transação chamada IP30, que essa roda num job. A maioria das empresas roda esse job numa frequência semanal ou diária. Esse job, o que acontece? Existe uma funcionalidade no SAP que coloca, ou a pessoa de Basis coloca a transação lá no SAP, aperta um determinado botão e preenche uma telinha de job. Preenchendo essa telinha de job, vai rodar com aquela frequência automaticamente. E aí eu posso ver graficamente como está a minha previsão do plano, ou ver na forma de lista. E agora vamos ver estrutura de um projeto de manutenção. O projeto é definido, ele tem uma figura chamada Work Breakdown Structure, ou em português, é chamado elemento PEP, né? Que é isso aqui. Posso ter uma ordem de PM vinculada a ele. Em projeto tem uma figura chamada diagrama de rede. Eu posso ter uma ordem de PM vinculada. Aí o sistema passa a controlar as ordens que estão vinculadas a um projeto através do projeto. Sistema de informações é onde estão meus relatórios. Tenho dados mestres, histórico, objetos técnicos, centros de trabalho, listas de tarefas, planos. Tenho dados de movimento, que são notas e ordens. Tenho avaliações, que são análises que eu posso ver no LIS, é um sistema de relatórios que tem aqui, e no BW. O sistema de informações, onde está? Entrando lá em logística, vou em manutenção, passo para o projeto técnico, gerenciamento da manutenção, que são notas e ordens, manutenção regular, encontro o sistema de informações, e vou lá, procuro seleção de relatório. Quem usa o SAP pode procurar essa opção. Aqui entrarão talvez mais de 100 relatórios. Nestas opções aqui tem mais de 100 relatórios que já vêm com o standard do SAP. E a sugestão é que, se em suas empresas forem desenvolvidos relatórios em ABAP, seja pedido para a Basis cadastrar nesta base de dados do menu, embaixo desses itens principais, os relatórios que os senhores desenvolveram. Lá na Petrobras, nós cadastrávamos aqui embaixo os relatórios que foram desenvolvidos na empresa. Sim, tem solução SAP para dispositivos móveis. É muito poderosa. Permite fazer gestão de ativos, pode criar ordem, nota no dispositivo móvel, pode criar notas offline. Aí, quando o seu dispositivo móvel, que pode ser um celular ou um dispositivo intrinsecamente seguro, chega num lugar que tem sinal, ele manda os dados para o SAP, igual o WhatsApp manda lá para o servidor dele, né? Tem para gestão de material, tem para monitoramento sob condição, tem para gestão de serviços, contratos, etc. E tem até para vendas. E customize. Na parte 1, o último dia, fala-se um pouco no customize. Uma navegada para o customize básica para nos 10 dias seguintes de curso, que iremos trabalhar em customizing, o pessoal estar consciente no que vamos trabalhar. Ter uma visão clara de onde vamos trabalhar. E aí entramos na parte 2. Objetos técnicos, 3 noites. Na parte 2, vamos falar todos os aspectos relativos a dados mestres de PM, estudar detalhadamente as estruturas de objetos, as funcionalidades daquela transação IH01 e de uma outra transação poderosíssima para estruturar a árvore de locais de instalação, configurar ajustes necessários e vamos estudar bastante o customizing. Então vamos ver centro de trabalho,
local de instalação, equipamentos, listas técnicas, números de série. O que é número de série? É material que ganhou um número de série e que pode ser transformado em equipamento. Um material que ganha número de série é um material individualizado. Se eu tenho 50 peças de um material com número de série, cada peça tem seu número. E isso pode ser visto no SAP, inclusive como equipamento. Gestão de ativos lineares, que são tubovias, linhas de metrô, redes de energia elétrica e outros. Vamos trabalhar um pouquinho nisso. Equipamentos, listas técnicas, número de série, pontos de medição e contadores. Então, o escopo de trabalho é este aqui. Iremos explorar detalhadamente local, equipamento, instalação, números de série, falar em material, lista técnica, classes, centros de trabalho, um pouquinho em meio auxiliar de produção e pontos de medição. Este vai ser o universo de 3 noites de trabalho. Para cadastrar centro de trabalho, tenho aqui uma telinha de sugestão de dados que se é obrigatório preencher quando vou usar a transação IR01, que cadastra um centro de trabalho. Esse slide era usado na Petrobras para guiar as pessoas que tinham que cadastrar centro de trabalho. Ele diz, na guia dados básicos, o tipo de centro de trabalho para manutenção é o 005, tem que preencher esses outros dados com estes dados aqui. Então, em cada guia, ele mostra dados que é obrigatório preencher. Aqui em centro de custo, você tem que saber qual é o centro de custo que o CO reservou para isso. Em tipo de atividade e processamento interno também. Lá no curso é explicado como é feita essa negociação com o CO. As informações que temos que passar para eles fornecer estes dados. Um local de instalação tem uma máscara de exibição. Esta máscara é parametrizada na transação SPRO, na opção manutenção e serviço do cliente, criar código de estrutura. Aqui a pessoa cria o código de estrutura. Quando usa o código X, quer dizer que o local de instalação onde está X é caractere alfanumérico. Onde está A é só caractere alfabético. Onde está N é caractere numérico. Esta informação é colocada no tal de blueprint que eu já falei. Né? Esta informação é documentada lá. E na parametrização é assim que parametriza. Aqui é o primeiro nível, onde termina, o segundo nível, termina nessa posição aqui, o terceiro nessa posição aqui, e o quarto nível termina nesta outra posição. Tem uma transação muito útil para cadastrar em massa locais de instalação, que é a transação IL04. Eu cadastro o primeiro local de instalação com a transação IL01, preenchendo todos os dados, e depois os locais filhos eu cadastro apenas o código e a denominação. Se eles são filhos de um dado local, pelo código de máscara, o sistema identifica quem é o local pai. Ele já preenche por herança automaticamente os outros dados. Na Petrobras usamos muito esta tela. O pessoal preparava no Excel e depois a gente colava na tela que eu trabalhava, tinha 17 linhas, eu colava 17 em 17. Depois descobrimos um tal de LSMW. É um programa de carga de dados no SAP. Agora tem programas de macros com configuração com Excel que eles emulam as transações no SAP que também ajudam. Mas usamos muito essa IL04 e depois o LSMW. Existe uma transação poderosíssima para fazer manutenção em árvores de locais de instalação. É a transação CC04, que ela serve para lista técnica, para local, para equipamento, para um monte de coisa. Então, eu escolho a guia com a qual eu quero trabalhar, ele exibe a árvore e ele permite ir para os locais superiores e locais inferiores.
e permite fazer essas opções todas aqui. Eu posso criar um local filho, posso renomear um local, posso deslocar uma hierarquia parcial, ou seja, pegar esse pedaço de árvore e mandar para outro galho da árvore principal. Dá para fazer, posso criar um equipamento aqui diretamente embaixo do local. É óbvio que eu só conseguirei fazer isso se o meu perfil de usuário permitir. O SAP controla muito bem isso de perfis. O SAP, a partir dos pacotes de melhoria EHP4, introduziu uma facilidade chamada identificação alternativa. Quem já trabalhou com PM deve lembrar que antigamente, quando tinha um local com dado código, se eu quisesse trocar o código, teria que excluir aquele local e incluir um novo local. Quando eu habilito identificação alternativa, nessa opção aqui, ativar identificação alternativa, e depois roda um determinado programa, que está lá na apostila, e FLOT, né, o código do programa, ele passa a permitir que um local que tem o código A20-B17 possa ser trocado para X20-X32. Ou até trocar o código da máscara, se eu quiser. Ele é muito poderoso, mas tem que ter sido parametrizado para isto. Categoria de equipamento. Quando eu vou criar uma categoria de equipamento, aqui eu tenho uma tela onde eu preencho alguns dados aqui, e depois de criada uma categoria, define sempre o intervalo de numeração da nova categoria e preenche alguns dados a mais. Tem uma coisa aqui atrás, vou mostrar aqui, chamada perfil de visão. Perfil de visão é como vai ser a minha tela da categoria de local de instalação. Aqui eu preencho o perfil de visão em dados gerais dentro de objetos técnicos. Eu digo que é grupo de tela para equipamento. E aqui, esses códigos aqui são elementos de dados, que tem um ou mais dados, standard da SAP, tudo isso tem caixa de seleção, tá, pessoal? Tem caixa de seleção, é tudo com auxílio de caixa de seleção. E eu digo qual é a minha cara do local de instalação na minha empresa. Posso usar o padrão standard da SAP, como posso ter uma carinha diferente para o meu equipamento de uma dada categoria. Iremos, no curso, trabalhar essas parametrizações todas, que os senhores estão vendo aqui, e indo para a lista técnica. A lista técnica é uma árvore multinível. Aqui está o equipamento, aqui está um conjunto PM, o equipamento virtual, que tem como filho um conjunto chamado motor de bomba, composto dessas peças aqui. Um conjunto de eixo, composto dessas peças aqui. Eletrônicos para controle, composto dessas peças aqui. Estão vendo aqui que tem umas coisas que tem L e N? No SAP, material categoria L, é de suprimento automático. Categoria N é material de compra imediata. Perfis de número de série. É possível, se a tua empresa usa número de série, tem lá no curso, tem essa tela que é explicada com exercícios de parametrização de números de série. E pontos de medição e contador. Como eu cadastro ponto de medição no local? Tem uma transação específica para ele, mas a transação que eu gosto mais de usar é lá no equipamento, na tela de modificação do equipamento, tem um botão chamado pontos de medição, que me abre essa tela aqui, onde eu preencho o ponto de medição, e uma outra telinha acessada por este botão, onde eu preencho detalhes deste ponto de medição. E aí terminamos os 3 dias. Vamos para a parte de preventiva agora. Na parte de preventiva, vamos trabalhar o processo de preventiva, estudar detalhadamente as metodologias de planejamento, configurar ajustes necessários para poder usar bem a preventiva,
vamos estudar a interface entre o PM e o QM. Onde uso a interface entre PM e QM? Inspeção de equipamentos industriais e calibração de equipamentos industriais. Usamos nestas duas coisas. E vai ser mostrada uma panorâmica de outros processos de preventiva. Vamos trabalhar lista de tarefa, plano, interface entre PM e QM, processos suplementares de preventiva. Universo de trabalho desta parte 3. Manutenção regular. Planos, isso aqui, grupos de ciclos, planejamento de trabalho, lista de tarefas, e iremos trabalhar em suplementos, análises e alguma coisa de ambiente. E aí, lista de tarefa tem perfil. Normalmente a SAP oferece um perfil, mas quando os senhores irão trabalhar, terão que ajustar, o consultor numa implantação de PM vai ter que ajustar. Então aqui tem alguns dados, por exemplo, a moeda aqui no Brasil não é euro, né? Então tem que botar o real aí. A classe de custo vai ser da sua empresa, alguém vai ter que te dizer a classe de custo. O grupo de compras preferido para a ordem, o seu MM vai ter que dizer. Então, o consultor de PM tem que pensar nisso num processo de implantação. Listas de tarefas, eu posso fazer simulações para ver quanto custaria a ordem gerada a partir dessa lista de tarefa, se tudo for de acordo com o planejado. Transação IA16 para isto. Lá no curso tem um exercício disso. Planos. Eu posso criar planos para várias coisas. Aqui está, em português e aqui em inglês. Pode ter plano. Notem bem, não é só PM que usa plano. Quem usa plano, os planos que PM usa são os para nota de manutenção, para ordem de manutenção, e em umas poucas empresas, suprimento de prestação de serviços. Os outros planos são de outros módulos. Tanto lista de tarefa como plano é usado por vários módulos. Em inglês seria o Maintenance Notification, o Maintenance Orders e o Service Provided. Eu gosto, aliás, ao longo do curso, os principais menus do SAP são mostrados em português e em inglês. Porque a tradução que a SAP fez nem sempre é a que nos pareceria ideal. Então, eu gosto de mostrar das duas formas, porque tem empresas que trabalham com SAP em português, tem empresas que é só em inglês, tem empresas que é nos dois idiomas. Estimativa plano, uma coisa que os senhores têm um desafio, tenho que fazer o orçamento do ano que vem. Chega o mês de setembro, outubro, dependendo da empresa, tem que fazer o orçamento do ano que vem. Eu posso descobrir quanto meus planos vão custar o ano que vem. Transação IP31 para isso. Ele me mostra um relatório parecido com isso. Então, transação IP31 me permite fazer uma estimativa de custo dos planos. E aí eu coloco lá no meu orçamento que vai para o diretor, conforme os planos que está no SAP, a preventiva vai custar tanto. Se não ocorrer nenhuma surpresa, né? Outra coisa, a partir dos pacotes de melhoria aí, os VHP aí, o SAP passou a ter documentos de mudança para programação de plano. Programação de plano é um lugar onde que algumas pessoas podem mexer e um plano, de repente, parou de se comportar como você queria. Está se comportando diferente. Vou lá na transação IP10, escolho suplementos, documentos de modificação. Perfeito, pessoal? Suplementos, documentos de modificação. Outra figura que existe em planos é o plano de ciclo múltiplo. O melhor exemplo de plano de ciclo múltiplo é o seu carro. Os senhores vão na concessionária, compram um carro e sabem que após 6 meses ou 5.000 quilômetros, o que acontecer primeiro tem que fazer uma coisa. Após 12 meses,
ou 10.000 quilômetros, o que acontecer primeiro tem que fazer outra. Este plano é chamado de ciclo múltiplo. Então, eu posso ter ciclo a cada 20.000 litros ou 5.000 horas. O que acontecer primeiro? Ou a cada 20.000 litros e 5.000 horas. O que acontecer por último? O SAP permite as duas possibilidades. Outra coisa que na parte 3 vamos trabalhar é a integração entre PM e QM. Aí eu passo a usar uma figura de QM chamada lote de controle, que é explicada lá no curso, e outra figura de QM chamada características de controle. Né? Por quê? Eu farei preventivas para inspeção industrial ou calibração. Os dois. Posso usar para os dois. O meu plano usa uma lista de tarefa que tem dados de QM cadastrados nela. Este plano vai gerar uma ordem que, quando for liberada, vai ter um lote de controle que permite eu entrar medidas. Eu inspecionei um equipamento, ele estava ok ou não ok. Eu medi alguma coisa que eu inspecionei, eu registro as medidas. Alguém avalia essas medidas, dá uma decisão de uso, quer dizer, eu aprovo para liberar o objeto ou eu peço para consertar de novo. Ah, pode acontecer. Se eu peço para consertar de novo, vai ter ações de follow-up. Perfeito, pessoal? Então, é a forma que a inspeção funciona. E parametrização de categorias de plano. Aliás, a parametrização de planos é bem simples. Nas empresas, a maioria das empresas, quem não quiser inventar muita regra, dá para usar a parametrização padrão da SAP. Tem empresas como a Petrobras que quer inventar um pouco. Aí, obviamente, tem que estudar a parametrização. No curso é mostrado a parametrização de planos para o pessoal ficar preparado para esta eventualidade. Parametrização do plano e lista de tarefas. E aí entramos na última parte do curso, que leva 4 noites. Pesado em Customize. Aí vamos estudar processo de quebra, corretiva, processo de restauração, vamos estudar detalhadamente notas, planejamento, programação, ver as configurações que clientes podem pedir em notas e ordens, aprender a extrair relatórios do sistema de informações, entender os conceitos básicos de BW, né? Planejamento orçamentário, algumas dicas para planejamento orçamentário e etapas para implantar um módulo de PM numa empresa e umas dicas para um blueprint. Os senhores vão chegar numa empresa, adivinha para quem vai sobrar fazer o blueprint? Os senhores. Que perguntas os senhores têm que fazer? Os senhores têm que saber uma ideia de como é o blueprint e quais são as perguntas que um consultor de PM tem que fazer para o pessoal da empresa. Que vai responder o pessoal da empresa. Né? E aí os senhores vão documentando nesse documento Word chamado Blueprint. Vamos trabalhar em notas, ordens, programação de serviço, processo de conclusão, sistema de informação, alguma coisa de processos suplementares e o processo de implantação. Para configurar notas, pontos de atenção para configurar notas. Sequência de telas, intervalos, funções de parceiro, essas coisas não pode esquecer. Só que está exibido aqui um botãozinho que ajuda. A primeira parametrização é que está com 1. A segunda é que está com 2. A terceira é que está com 3, que tem um monte de coisa para parametrizar lá. A quarta trabalha lá em conteúdo de nota, tem que abrir, é mostrado lá, é aberto o conteúdo de nota, que tem várias coisas. E a quinta, atribuir tipos de notas aos tipos de ordens. As demais parametrizações, só se a empresa pedir. Catálogos. Isso dá uma polêmica nas empresas que não é mole. Na Petrobras, estávamos há 3 semanas tentando criar os catálogos de danos, de partes afetadas,
de causas, de ações, e a gente não conseguia chegar a lugar nenhum. Porque cada um queria os seus. Ainda mais que a Petrobras tem a parte de exploração e produção, refino, e a parte de comercialização, e a parte de térmicas. Cada um queria os seus. Aí alguém apareceu lá com uma norma. Anotem aí, por favor. Norma ISO 14224. Essa norma é vendida pela ABNT em português. Se quiserem de graça, dá para baixar da internet em inglês, né? É só procurar ISO 14224 que encontram ela em inglês. Ela é extremamente útil para uma empresa que tenha que parametrizar os catálogos de zero, a partir do zero, definir quais os catálogos. Essa norma atende empresas da área química e petroquímica e atende 60% a 90% dos catálogos de empresas de outras áreas. É que outras áreas podem ter, né? Outras áreas podem ter alguns catálogos específicos, mas olhando para a norma, fica muito fácil definir os catálogos. Recomendo que todos os que planejem ser consultor PM, se puderem terminar o curso, vai lá e baixa em inglês. E, obviamente, nas empresas, pede para a empresa comprar em português da ABNT. É só entrar lá no site da ABNT e procurar ISO 14224, que aparece ABNT, NR, não sei o quê, e aparece lá que é o equivalente a ISO 14224. Em tempo. Quem ajudou a ABNT a traduzir fomos nós, na Petrobras. Né? Porque a gente começou a usar... Tinha gente que trabalhava tinha encarregado da BNT que trabalhava na Petrobras com a gente, disseram, não, traduzam aí para vocês, depois deem uma cópia para a gente. Claro que depois eles usaram outros colaboradores para melhorar a tradução. Né? Para configurar nota, tem alguns passos adicionais em processamento de mensagens. O que pode eventualmente precisar é definir prioridade e definir esquema de status. E hoje em dia, controle de impressão de nota, tem software, não precisa mais. Mas, pelo menos, prioridades. Aqui em prioridades, pode ser que eu precise. Em esquema de status, status de usuário, em informações de objeto. Que eu posso precisar isso. Raramente, dependendo da empresa, código de status. Parametrização de tipo de ordem. Olha aí as dicas que a gente usava para trabalhar na Petrobras, quando eu tinha que parametrizar para o novo centro. Estes passos recomendam os 15 primeiros passos de parametrização de uma ordem. Depois tem mais. Esses 15 passos estão representados nesses slides aqui, nesse slide aqui. Quando eu vou definir o tipo de ordem, dados que eu tenho que preencher, outras coisas que eu tenho que fazer aqui, perfis de valores propostos para suprimento externo, tem que ser para material e serviço, e assim por diante. Ordem de restauração. Onde eu uso ordem de restauração? Imaginem uma refinaria. Vou dar um exemplo que eu conheço bem e que eu trabalhei. A refinaria vai fazer uma parada de manutenção. Na parada de manutenção, eu vou substituir 1.500 válvulas. E é mais ou menos isso, uma parada de manutenção de uma unidade de destilação acaba substituindo 1.000 a 1.500 válvulas, porque depois elas têm que funcionar por 5 anos sem parar. Então, ela está meio desgastada, tu sabe que não vai aguentar mais 5 anos. Ela vai sair. Terminada a parada, a maior parte dessas válvulas é recuperável. Existem 4 formas dentro do SAP, de eu recuperar e contabilizar os custos disso. Ordem de restauração, clássica, ordem de manutenção comum com informações de restauração e outros dados. Só que se eu quiser trabalhar com ordem de restauração clássica, os materiais que são cadastrados em MM
tem que ter uma categoria de avaliação chamada condição, em que a condição C1 é definida como peça nova, C2 uma peça restaurada e C3 peça defeituosa. O estoque controla perfeitamente estas peças e trabalha integrado, MM mais PM. Isso é visto lá no curso. Os materiais passa, o SAP controla, uma peça nova para comprar custa 1.500, uma peça recuperada em função do custo de uma peça a recuperar e do custo de manutenção, vai dar mais ou menos 1.250, ele controla este valor. Ou seja, o SAP contabilmente faz os ajustes no estoque. Né? O SAP contabilmente faz os ajustes no estoque. Uma coisa que nós temos também é a confirmação. A confirmação é estudada detalhadamente na parte 4, inclusive a parametrização das transações de W41, que é a confirmação clássica, uma operação por vez, e a confirmação total, que é a transação IW42. A IW42 é tão poderosa que eu posso habilitar numa única tela datas, horas para as operações da ordem, leituras de contador, ou seja, na transação de confirmação, porque se eu vou fazer manutenção no equipamento, eu vou dar uma olhada no contador para ver quantas horas que está. Interessa registrar isso em algum lugar. Se o planejador tiver acesso à transação IW42 no celular, ou um dispositivo intrinsecamente seguro, eu posso dizer o que eu quero que apareça lá. Ele, obviamente, vai dizer quantas horas trabalhou, qual a leitura do contador, o que foi que ele fez. Se o planejador tiver autorização para movimento de mercadorias, ele pode dizer quais as mercadorias que ele usou. Se ele não tem autorização, você, por customizing, não faz isso aparecer, porque se aparecer e ele não tem autorização, o sistema vai dizer, você não pode fazer isso, né? E posso registrar causas de avarias e habilitar botões. Além de áreas de tela, posso habilitar botões. Então, na sua empresa, você diz qual é a cara da transação IW42. A SAP oferece uma padrão, e os senhores, mas não quero que movimento de mercadoria apareça. Tira fora. Simples. Feito a confirmação, vem a liquidação da ordem. Na liquidação, o SAP permite liquidar para esses objetos todos aqui. Isso aqui são objetos de CO. Centro de custo, ativo. Pode liquidar para uma outra ordem. Elemento PEP, que é o WBS. Né? Um diagrama de rede, uma conta GL, segmento profissional, ordem de vendas. Tudo isso objetos de CO. Você pode definir para quais você quer que a sua ordem de manutenção vá. E aí entramos na parte de relatórios. Já estou chegando perto do final. Relatórios, eu posso ter relatórios de interesse de ordens concluídas, notas concluídas, etc. Custos, materiais, vários relatórios. Mas o relatório que eu acho mais interessante, mais inteligente do SAP, é aqueles relatórios que eu mostrei, naquela opção lá, seleção de relatórios. Devem lembrar, lá atrás eu mostrei uma tela que mostrava em sistema de informações, uma opção seleção de relatórios, embaixo várias opções para ordens, para locais, para equipamentos, para objetos técnicos, para preventiva. Então, são dezenas de relatórios, são quase 100 relatórios que tem lá. Mas sugiro que anotem esses relatórios destas transações. MCI1, MCI2, MCI3. Essas listas com subdivisão são o avô de BW. Sabia disso, Will? É o avô de BW. Porque se você olha na tela assim do SAP, um relatório assim meio simples, diz, pô, só isso? Exporte ele para o Excel e veja as opções de quebra que ele apresenta. Ele apresenta trocentas opções de quebra. Você
de um único relatório, você faz sair 50 relatórios no Excel. Esses relatórios, para uso dessas transações, devem ser exportados para o Excel. Eu, nos meus velhos tempos de Petrobras, antes de termos um bom BW lá, eu exportei muito relatório por essas transações e eu pegava, anexava os e-mails lá para o gerente. Chegava o fim do mês, eu tinha que tirar vários relatórios e mandar lá para o gerente. Mas é útil a qualquer tempo para consultar. E hoje, com o HANA, eles saem muito rápido. As empresas que têm um pacote do HANA saem instantaneamente. Eu peguei lá, antes de 2007, eu lembro que eu botava o relatório para tirar, ia tomar um café, ficava lá batendo papo, depois voltava e tinha o relatório pronto. Era assim. Nunca tomei tanto café. Mas, depois de 2007, veio uma versão do SAP que ficou tudo rápido. Em 2007, a coisa passou a ficar muito boa. E depois, com o HANA, então, se tornou instantâneo. Então, nessa parte 4, estaremos trabalhando. Administração de objetos técnicos, gerenciamento, vamos trabalhar no gerenciamento de manutenção, nota, ordem, planejamento de capacidade, confirmação, encerramento, histórico, vamos falar alguma coisa de ambiente. O Maintenance Event Builder foi falado no primeiro curso, então nós vamos no primeiro de 5 dias. E basicamente é isso, né? Basicamente isso que vamos trabalhar nessas 4 noites e pesado em Customizing. Em Customizing estaremos na manutenção e serviços de clientes, trabalhando aqui em administração de manutenção e serviços. Então, estaremos trabalhando em configurações globais, notas, ordens, né? Notas, ordens e e confirmações. Estaremos trabalhando nestes aqui, né? Então, serão os itens que estaremos trabalhando. Essas folhinhas aqui que estão dentro do Customizing, quem for trabalhar em Customizing, deve tomar o cuidado de sempre ler estas folhinhas. Ao clicar nesta folhinha lá no SAP, ele explica detalhadamente para evitar erros. Se você loga o SAP em português, a folhinha vem em português traduzido pelo Google Translator. Não tira 10, mas tira 9,5. Dá um 9,5 para ele. Mas se tiverem dúvida, consultem em inglês, que em inglês está muito bom. E as versões mais atuais do SAP está bem didático. E aí, com isso, eu termino minha parte.